Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar juntos o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Isso aí, um capítulo denso, né? Muito. E Paulo já começa com tudo. Ele saúda ali os santos e fiéis em Cristo Jesus. Uhum. E olha, quase que imediatamente ele mergulha num louvor, falando das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É bem direto ao ponto. Bem direto, já estabelece o tom, né? Um tom de celebração. Exato. E logo de cara, sabe, já vem aqueles conceitos fortes. A ideia de sermos escolhidos nele, antes da criação do mundo, Puxa, e predestinados para sermos filhos. O texto liga isso, né, ao prazer e vontade de Deus. Parece que a iniciativa é toda divina mesmo. totalmente. E o que é fascinante aqui, né, é essa inversão completa da nossa lógica de mérito, de merecimento. Verdade. A escolha, a adoção, não vem de algo que a gente fez, mas da graça, do propósito livre de Deus. O texto fala do beneplácito dele, né? Aquilo que agrada a ele. Beneplácito. Boa palavra. É uma base totalmente diferente para a gente entender quem somos. O foco é total na ação divina. Para quê? Para o louvor da glória dele. E essa graça não é só uma ideia, né? Paulo logo traz isso para a prática. Ele fala em redenção pelo seu sangue. Sim. E perdão dos pecados. Essa palavra redenção, ela tem uma força, né? Parece um resgate mesmo. Tem um peso enorme. Pensa no mundo antigo, né? Escravidão, resgate. Isso era muito concreto. Significava liberdade, mas a um custo alto. Uhum. E o perdão lida com a nossa relação quebrada com Deus, com o pecado. Mas o ponto alto é a escala disso tudo. Como assim? Acontece segundo as riquezas da graça de Deus. Uma graça que, como o texto diz, ele fez transbordar sobre nós. Transbordar. Transbordar. Gostei disso. E inclui sabedoria, entendimento. Não é uma graça, tipo assim, a conta-gotas. É abundante. E junto com essa graça toda vem uma revelação, né? Deus nos mostra o mistério da sua vontade. Isso, que antes estava oculto. E que mistério? Um plano, assim, espetacular de, no tempo certo, unir todas as coisas em Cristo. Tanto as do céu quanto as da terra. Cara, a escala disso é cósmica. É uma visão de tirar o fôlego, realmente. Esse plano não é só sobre nós indivíduos ou só sobre a Terra. É universal. Universal. A ideia é reconciliar ou unificar toda a criação debaixo da liderança de Cristo. Isso reforça aquela ideia anterior da predestinação, né? Tudo segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo apontando para Cristo. Exatamente, ele é o centro organizador de tudo. Aí o texto muda um pouco o foco, né? Fala para aqueles que ouviram e creram no Evangelho. Diz que foram incluídos em Cristo. Selados. E receberam um selo, o Espírito Santo prometido. Sim. O que significa esse selo na prática? Tipo um carimbo? É uma boa analogia. Pensa num selo como uma marca, né? Marca de propriedade, de autenticidade, que garantia um documento. Tá. Aqui, o Espírito Santo é a garantia. O texto usa a palavra penhor da nossa herança futura. Penhor. Como um sinal, uma entrada. Isso, um sinal do pagamento completo que virá. É a presença de Deus com a gente agora, garantindo o resgate final. Isso dá segurança, né? Confiança. Entendi. E por causa disso tudo, Paulo diz que ora muito por eles. Uma oração poderosa. Sim, ele pede que Deus dê um espírito de sabedoria e revelação, para que eles conheçam melhor a Deus e conheçam a esperança do chamado, a riqueza da herança e uma coisa impressionante, a sobreexcelente grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Que poder é esse, afinal? E a descrição desse poder é, uau, impactante. Paulo diz que é a mesma força, a mesmíssima energia que Deus usou para quê? Para ressuscitar Cristo dentre os mortos. A mesma? A mesma. E para colocá-lo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Ele está usando a linguagem da época sobre poderes cósmicos, espirituais. Entendi. Para dizer que Cristo está acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Supremacia absoluta sobre toda e qualquer autoridade, visível ou invisível. Puxa vida. E Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e o deu como cabeça sobre todas as coisas, a igreja. Exato, a cabeça.
o líder supremo. E aí vem aquela descrição final da igreja que sempre me pega, sabe? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Essa frase é uma das mais densas, mais profundas de todo o Novo Testamento, eu acho. Descreve uma união, assim, muito íntima. É muita coisa num capítulo só, né? Então, para a gente amarrar um pouco essa nossa conversa sobre o capítulo 1, a gente partiu da escolha de vida lá antes do tempo. Passou pelo resgate, pelo perdão em Cristo, viu esse plano cósmico de unificar tudo nele. O mistério revelado. Isso. Recebemos a garantia do Espírito e somos conectados a esse poder imenso, o mesmo que ressuscitou e exaltou Cristo, que é a cabeça da igreja. Exato. É uma trajetória incrível dentro de poucos versículos. E talvez a reflexão que fica, sabe, pegando essa última descrição tão forte... Da plenitude. É. O que significa de verdade no dia a dia para uma comunidade ser chamada não só de corpo de Cristo, mas também de a plenitude daquele ser que preenche o universo inteiro. Como é que essa plenitude se manifesta concretamente através da gente? Boa pergunta. Fica aí, né? Algo para a gente continuar pensando, explorando